Queridos, graças e paz. Olha só, nós estamos nesses dias se utilizando muito dessa ferramenta aqui, né? As redes sociais. Eu quero orientar você a ter o devido cuidado para não perder o foco quando você estiver no culto ao Senhor. Nós, em todas as programações que temos na igreja, precisamos ter o devido cuidado para não estarmos, certo? Indo para outra plataforma. Fica atento na programação, fica ligado no culto, esteja com a sua família aí em casa, sua Bíblia do lado, tá bom? Tenha isso em mente, você está prestando um culto ao Senhor, tá bom? Então, dado esse aviso, dada essa exortação para cada um de vocês, espero que os irmãos em todas as programações atentem para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já, quero dizer para cada um de vocês que nós estamos com muitas saudades, mas que bom que nós temos essa ferramenta, o qual nós podemos estar gravando a nossa escola bíblica mais uma vez, gravando os nossos cultos de JNI, os nossos cultos do domingo, que bom, que bom. Nossa oração é para que tudo isso passe e nós possamos estar juntos novamente, amém? Gostaria de deixar um versículo nessa manhã para todos vocês. Gostaria que realmente nesse momento você pudesse estar nos assistindo. Se reúna aí com a sua família, né, para esse momento com o Senhor, esse momento com a igreja, esse momento junto com a sua família e ao mesmo tempo conectado conosco, né? E há tantos que gostaria de ter também essa oportunidade de poder se conectar, mas não tem. E que bom que nós temos essa liberdade e que nós possamos, para que essa liberdade possa continuar, né? Que, glória a Deus, nós podemos estar juntos através da internet. O versículo que eu gostaria de deixar para nós nessa manhã, para todos vocês, se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Um versículo bastante conhecido, mas Deus colocou no meu coração para que eu pudesse estar trazendo nessa manhã. Amém? Somente o versículo 28, que vai estar dizendo assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo nessa manhã. Do que você está cansado? Você está cansado de quê? Provavelmente muitos vão estar respondendo: eu estou cansado de toda essa situação que nós estamos vivendo. Eu estou cansado dessa quarentena. Eu estou cansado de tantos anúncios. Eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. E você tem muitas respostas para isso. Não é verdade? Muitas respostas a respeito do cansaço. Quando nós falamos também em cansaço, nós nos lembramos do cansaço físico, né, que é aquele cansaço o qual você fez uma atividade física, aquele cansaço que você trabalhou muito e você está com o seu corpo totalmente cansado, o cansaço físico. Existe o cansaço emocional, o cansaço mental. E é justamente a respeito desse cansaço, o cansaço emocional, que eu gostaria de rapidamente estar falando com vocês nesse início de escola bíblica. O cansaço mental, o cansaço emocional, ele nos leva para um caminho de escuridão. E através desse versículo que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhando para esse versículo, nós podemos ver em quem nós podemos encontrar descanso verdadeiro. Inicialmente, como eu perguntei para vocês, né, do que você está cansado, e você tem bastante perguntas, eu quero dizer para você que o seu descanso ele não está
no governo, o seu descanso ele não está em ministro A, em ministro B, o seu descanso ele não está no seu trabalho, o seu descanso ele não está nos seus projetos, no seu bem-querer. Não, o seu descanso verdadeiro está em Jesus. O que mais importa para cada um de nós é o descanso emocional, o descanso mental. Porque quando eu estou mentalmente descansada, é porque eu estou depositando a minha confiança em Deus. O Senhor, Ele tem um descanso verdadeiro para cada um de nós, porque somente Ele é que pode perdoar os nossos pecados. Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma lição que nós podemos tirar aqui nesse versículo, que o descanso que nós precisamos estar no Senhor, porque só Ele é quem nos livra de todo pecado. E segunda lição que nós também podemos tirar nesse versículo é que o Senhor ele tem um propósito para cada um de nós. E o propósito principal do Senhor é que um dia nós estejamos com Ele, na glória. Tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Mas se o meu descanso estar no Senhor, eu um dia descansarei eternamente ao lado dele. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Que possamos estar orando ao Senhor nessa manhã, juntos, e que possamos estar dizendo para o Senhor, Senhor, o meu maior descanso está em Ti. Eu descanso em Ti. Eu encontro descanso em Ti. Porque somente o Senhor é que perdoa os meus pecados e o Senhor tem propósito para a minha vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por mais uma manhã na Tua presença. Quero orar a Ti, Senhor, por cada família que está nesse momento nos assistindo. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas. E que se algum que está assistindo nesse momento está se sentindo cansado mentalmente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, que eles possam encontrar descanso em Ti. Porque assim como a Tua palavra diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor é o único que tem o alívio para a nossa alma, porque em Ti nós encontramos o verdadeiro perdão, porque em Ti nós temos um propósito, ó Pai, um propósito de vida, que é um dia estar contigo. Nós Te louvamos, ó Pai, por tudo que Tu és. Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro. Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Vamos, nessa manhã, estar louvando ao Senhor Jesus com alegria. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma manhã maravilhosa de Escola Dominical. Estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Então, convidamos você a se juntar ao exército de Deus e cantar e louvar ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? Por isso a gente vai dizer assim, ó, nessa manhã.
Aleluias! Verdadeiramente o nosso Deus é um Deus guerreiro. Ele é o general dos generais, o Senhor dos senhores, que está acima de todas as coisas. E cremos e sabemos que verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Por isso a gente declara assim também, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, sou Cristo. E eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não todo mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Me siga também. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Amém? Aleluias. E na palavra de Deus nós encontramos o refúgio. Também na palavra de Deus nós encontramos o consolo para as nossas vidas. Na palavra do Senhor nós encontramos, podemos dizer assim, verdadeiramente a luz para os nossos caminhos. Por isso a gente gosta de cantar assim também, ó. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador.
saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Diz, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Verdade. Aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação contra as suas vidas. E a gente se refugia na palavra e na presença do Senhor. Amém? Porque, como eu estava dizendo, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 11 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não
Amém, irmãos? Que momento de louvor maravilhoso nós acabamos de ter. E agora nós iremos ter um momento de ministração da palavra do Senhor. Agora, nessa manhã, será dividida em duas partes. Nós pegamos 2 professores de escola bíblica, né? Eu, que sou professora dos adolescentes, e o Valmax vai estar também trazendo uma mensagem, ele que é professor dos jovens. Porém, a mensagem que nós estamos trazendo não será específica somente para adolescentes ou somente para jovens, mas todos vocês que estão nos assistindo, amém? Então, eu gostaria que, desde já, vocês abrissem aí as suas Bíblias. Lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Vamos lá, Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Somente o versículo 12, amém? Vai estar dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Somente esse versículo. Eu gostaria de estar orando mais uma vez, para que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Venha falar ao meu coração e ao coração de todos vocês que estão nos assistindo. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra que é luz para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela essa riqueza que nós temos, o privilégio de termos em mãos, o privilégio de termos na nossa casa, o privilégio de presentear alguém com a tua palavra. Muito obrigado. Queremos te pedir que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, nesta manhã. Nos ensina aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, para o teu povo. Nos ensina. Que não seja de acordo com aquilo que eu queira passar, o que eu queira escutar, mas que seja de acordo com aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da tua igreja. Essa é a nossa oração. Te louvamos por tudo. Amém. Amém, irmãos? Continuando. A mensagem que eu gostaria de trazer nessa manhã de escola bíblica, bem rapidamente, vai estar falando a respeito de sermos exemplo agradável. Um exemplo agradável. Primeiramente, também gostaria de falar para os meus adolescentes, os meus lindos adolescentes, que eu estou morrendo de saudades de vocês. E eu gostaria realmente que vocês estivessem ouvindo esta mensagem, tá certo? Tenho certeza que sua mãe e seu pai já lhe acordou e você está aí me ouvindo nesta manhã. Estou com saudades de vocês. Eu poderia até citar nomes, né? Vou citar aqui os que eu lembro. Estou com saudades de Rafinha, estou com saudades de Mel, estou com saudades de Sofia, estou com saudades de Evelyn. João Pedro não, que João Pedro eu vejo todos os dias, mas mesmo assim estou com saudades de dar aula para ele. E se eu tiver esquecido de alguém, estou com saudades de você também. Amém? Um cheiro no coração de cada um de vocês. E eu gostaria de estar falando a respeito de exemplo agradável. Quando nós falamos a respeito de exemplo, quem é exemplo para você? Né? E nós podemos pensar, eu posso pensar junto com vocês a respeito de muitas pessoas que se enquadram em bons exemplos para mim, para você. Vamos supor que um bom exemplo para você pode ser o seu pastor. Um bom exemplo para você pode ser o seu líder de jovem, o seu professor de escola bíblica. Um bom exemplo para você pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão. Um bom exemplo para você pode ser aquele colega seu lá da escola que só tira notas boas, que não falta aula, que não gazeia a aula. Esse é um bom exemplo para você. E podemos pensar também, né, e trazer também essa questão do exemplo agradável, do bom exemplo, para a palavra. Né? Nós encontramos vários personagens na palavra de Deus que nós, quando estudamos as suas histórias, lemos as suas histórias, sabemos de todo o acontecimento, se tornam bons exemplos para a gente. E podemos citar vários, como José, um bom exemplo para nós, Davi, um bom exemplo para nós, Esther, Ruth e tantos outros do Velho Testamento, no Novo Testamento, os apóstolos, Jesus, né, o nosso maior exemplo de vida, né, para conosco, que ele que se entregou por nós. E nós podemos encontrar vários exemplos. E um exemplo que eu gostaria de destacar, né, para os nossos adolescentes,
para nós, para todos nós, é a respeito de o jovem Timóteo. Que nós acabamos de ler esse versículo, qual foi uma orientação qual Paulo estava dando ao jovem Timóteo. Que o jovem Timóteo era um grande exemplo. Um grande exemplo. Nós, quando ouvimos falar da sua história, quando a gente lê um pouco da sua história, ele é um grande exemplo para nós. Nós aprendemos demais. Ele muito jovem, pastor muito jovem, mas um grande exemplo. E eu gostaria de falar bem rapidamente a respeito de Timóteo, bem rapidamente mesmo, a respeito dele. Timóteo, ele nasceu na cidade de Listra, uma província da Galácia. Foi criado pela sua mãe, a sua avó, Eunice e Lloyd, e o seu pai, né? E provavelmente Timóteo, ele se converteu na primeira viagem de Paulo a Listra. Ele se converteu provavelmente na primeira viagem. E quando Paulo passou, né, a sua primeira viagem nessa localidade, Paulo pregou a palavra, né, deixou um local ali para que as pessoas pudessem estar estudando a palavra. Então veio novamente, depois de algum tempo, veio novamente aquela cidade que foi a segunda viagem de Paulo. E nós encontramos lá em Atos capítulo 14, versículos 6 e 22, que havia um jovem em Listra que era um exemplo de testemunho. Que era um exemplo agradável diante da sua família, diante dos homens, diante de Deus, né? E que realmente pregava a palavra. E justamente esse jovem era Timóteo. E esse jovem, Paulo achou graça, né, nesse jovem. Ele viu realmente a conduta, o exemplo, o testemunho de Timóteo e o amor de Timóteo em pregar a palavra de Deus. E a partir daí, Paulo levou Timóteo com ele em suas viagens. Na sua segunda viagem, Paulo já levou Timóteo junto com ele. E como eu falei para vocês, né, falando a respeito de exemplo, nós não encontramos na Bíblia que Timóteo deu trabalho, que Timóteo não quis aprender, que Timóteo era desobediente à sua mãe, que Timóteo era desobediente à palavra de Deus. Nós não encontramos em nenhuma orientação que Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo, nenhuma reclamação a respeito dele. Então, de fato, ele é um exemplo agradável diante dos homens e principalmente diante de Deus. E o que eu gostaria de trazer para nós, nessa manhã, de destacar algumas lições para que eu, assim como Timóteo, tenha também um testemunho, um bom testemunho, que eu seja um exemplar agradável diante de Deus e diante dos homens. Eu gostaria de estar trazendo nessa manhã algumas lições. Amém? Então vamos lá. Diante desse versículo que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu gostaria de trazer 3 lições para que nós possamos, assim como Timóteo, e através dessas orientações dadas a ele por Paulo, para que nós possamos nos analisar, nos avaliar, para que possamos sermos bons exemplos, para que possamos dar bons testemunhos. A primeira lição que eu gostaria de destacar através do versículo é quando Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis. Torna-se padrão dos fiéis. O que Paulo estava orientando a Timóteo era que Timóteo estivesse sempre observando aqueles que eram fiéis a Deus, aqueles que tinham uma conduta reta, correta, diante dos homens e diante de Deus, que Timóteo pudesse observar e que ele pudesse querer também ser como eles. E não somente isso, mas que ele pudesse se tornar um padrão aos fiéis, que a partir da sua conduta, a partir daquilo que ele observa em homens de Deus, em mulheres de Deus, que assim ele também fizesse, para que ele fosse um padrão fiel, para que as pessoas olhassem e vissem, de fato, ele é um homem fiel, um homem de Deus. E de fato Timóteo era.
E Paulo está dando essas instruções a Timóteo justamente por conta de muitas idolatria, de muitas novas ideias, o qual Timóteo sofria naquela época. E muito mais hoje nós sofremos isso também. Há tantas coisas que querem vir para tomar a mente de um adolescente, para tomar a mente de um jovem, para tomar a mente de seus pais, da humanidade. Tantas coisas se levantam, tantas coisas vêm, para que os nossos olhos estejam fechados diante de padrões fiéis a Deus. Muitas coisas se levantam, muitas coisas acontecem, para que os nossos olhos estejam fechados. Mas que nós possamos, nesta manhã, tirarmos essa primeira lição. Eu preciso me tornar um padrão fiel. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam, de fato, serve a Deus. Não para ser reconhecido pelos homens, jamais. Primeiramente reconhecido por Deus. E as outras coisas é Deus quem faz. Amém? Então, essa é uma primeira lição. Outra coisa que eu também gostaria de destacar nessa primeira lição, em sermos um padrão fiel e nos tornar um padrão fiel, é que aquele que não é exemplo para mim, ele não tem nada que me orientar. Aquele que não é exemplo para a humanidade, ele não tem nada o que ensinar, é vazio. E estarmos juntos de uma pessoa vazia, ou eu peço ajuda ao Espírito Santo de Deus para estar falando a respeito do amor de Deus, enchendo aquela pessoa, ou então eu vou me esvaziar com o exemplo daquela pessoa. Então, que nós possamos estar sempre nos analisando e tirando essa lição, que possamos nos tornar padrões fiéis. Amém? A segunda lição que eu gostaria de destacar, a partir desse versículo, sobre essa orientação qual Paulo deu a Timóteo, para que nós possamos aprender, que possamos também sermos exemplo agradável, é a lição que nós possamos estar buscando sempre a palavra do Senhor. Como está dizendo lá, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento. Que eu possa desejar, todos os dias da minha vida, ter um momento de leitura da palavra do Senhor. E não somente um momento de leitura da palavra do Senhor, mas que eu possa ler, que eu possa aprender e que eu possa aplicar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li. Então, essa é uma segunda lição para a gente, que eu possa realmente estar me alimentando espiritualmente com a palavra do Senhor. E que o meu proceder, que tudo aquilo que eu fizer, eu sempre venha pensar naquilo que eu li, naquilo que eu aprendi a respeito da palavra do Senhor. Aí sim eu vou estar sendo um bom exemplo, um exemplo agradável, principalmente diante de Deus e também diante dos homens. Diante daqueles com quem eu convivo dentro da minha casa, diante daqueles com quem eu trabalho, mas que eu possa estar me alimentando espiritualmente. Se eu não me alimentar espiritualmente, eu vou me tornar vazio. Nós aprendemos que mente vazia é a oficina do diabo. E se nós não estivermos nos alimentando com a palavra do Senhor, a nossa mente começa a ficar vazia. Então, o nosso comportamento também começa a mudar, porque eu não sei, eu não conheci, eu escutei, mas eu não aprendi. Então, que não possa ser assim com a gente, mas que a gente possa estar buscando conhecer, buscando aprender. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é um alimento saudável. Um alimento que nos faz crescer, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma vida, uma nova vida. Assim é a palavra de Deus. Amém? Então, que possamos tirar essa segunda lição para a gente, que nós possamos amar a palavra de Deus e que nós possamos proceder, como diz a palavra de Deus. A terceira lição que eu gostaria de trazer para nós, nesta manhã, para que nós possamos sermos bons exemplos, é que nós possamos, vamos ler o versículo novamente. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gostaria de, nesta terceira lição, falar desses três. No amor, na fé e na pureza. Torna-te um padrão.
no amor, na fé e na pureza. Eu sempre costumo dizer que nós amamos estar perto de quem nos ama. Eu amo estar perto de quem me ama, de quem gosta de mim, de quem me valoriza, né? Isso me faz bem. E eu não gosto de estar perto daquela pessoa que eu sei que tem algo contra mim, ou que não gosta de mim, ou que falou mal de mim, ou que fez algo mal para mim. Eu não gosto. Nós realmente amamos aquilo que é agradável para a gente. Aquilo que nos desagrada, a gente gostaria de fugir de perto. E quando vai estar falando no amor, essa orientação e essa lição que nós devemos tirar para a nossa vida é que o amor, ele é a fonte de tudo. Eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus. Eu preciso amar a Deus, amar a sua obra, amar a sua palavra. Porque quando eu amo a Deus, é como se o meu coração e a minha mente estivessem abertos, né, para que Deus pudesse me ensinar a me amar e a amar os outros também. A amar até mesmo aquele qual eu não gosto de estar perto porque me fez algo mal, mas eu preciso amar. Eu preciso amar. Eu preciso demonstrar amor. Então, essa é uma das lições que nós aprendemos. E dentro dessa mesma lição, na fé. A fé é você acreditar naquelas coisas que você não está vendo, mas você crê, você acreditar. Nós sabemos que nós servimos ao Deus do impossível. Né? Não há impossível para esse Deus. Tudo é possível para Deus. E muitas das vezes a gente passa por alguma situação, algum problema, alguma dificuldade. E a primeira coisa que quer nos abalar é abalar a nossa fé. Mas através dessa lição, que nós possamos manter a nossa fé firme no Senhor. Que nós possamos nos manter neste padrão de fé. Eu creio, eu acredito. Deus está no controle. Deus é fiel a mim. Deus é fiel ao seu povo. E que a nossa fé, ela possa ser vista. Ela possa ser vista. Quando uma multidão estiver desacreditando, mas que você possa continuar acreditando. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Dentro da mesma lição e na pureza, que você possa se tornar alguém puro, um coração puro. Alguém que anda em caminhos que de fato agradam ao Senhor. Alguém que conversa, né, conversas agradáveis, não aquilo que desagrada ao Senhor, que fere a santidade de Deus, se mantenha puro, longe de tudo aquilo que suja você, porque aquilo que suja você lhe afasta totalmente da presença de Deus. E afastados da presença de Deus, estamos em um mar de escuridão. E que não possa ser assim com nenhum de nós. Amém? Gostaria de estar lembrando bem rapidamente a respeito das lições que nós vimos aqui nessa manhã, para que nós possamos sermos bons exemplos. Em primeiro lugar, tornarmos padrões dos fiéis, que possamos, de fato, darmos bons testemunhos, observar quem é o homem de Deus, a mulher de Deus, e que eu possa olhar e dizer, eu quero ser como essa pessoa, eu vou ser como essa pessoa. Amém? Segundo, que nós possamos estar firmes na palavra e que nós possamos cumprir a palavra do Senhor. E terceiro, que nós possamos sermos fiéis no amor, na fé e na pureza para com o Senhor. Amém? Eu gostaria de terminar contando uma história para vocês. Uma história de um bom exemplo. Havia 2 irmãos que decidiram sair um pouco durante a tarde e caminhar por algumas ruas perto da sua casa. E eles estavam caminhando e conversando a respeito de várias coisas. A respeito do futuro, a respeito daquilo que eles queriam ser. Eram jovens. E quando eles estavam caminhando, eles observavam as árvores, observavam os pássaros, observavam os carros, as pessoas passando. E eles olhavam para as pessoas e um deles gostava muito de, passava uma pessoa e ele gostava de comentar com o outro irmão a respeito daquela pessoa como uma brincadeira. E ele chegou em um lugar
que tinha um grande campo de futebol. E nesse campo havia um senhor que já estava bem distante, estava aparando a grama naquele campo. E eles começaram a observar aquele senhor, e quando eles estavam passando, eles observaram que havia ali no chão, perto dos garotos, a bota do senhor e um casaco. E um dos jovens olhou para o seu irmão e disse assim: vamos fazer uma brincadeira com ele? Vamos pegar o seu casaco, vamos pegar o seu sapato, vamos esconder e vamos ficar observando para ver qual vai ser o seu comportamento. E um dos irmãos ficou olhando. E ele bolando toda a situação. Vamos esconder em qual lugar? Podemos esconder atrás de uma árvore? Ou podemos colocar dentro de uma sacola e amarrar lá em cima da árvore? Vamos ficar olhando até que ele encontre. Vamos ver qual vai ser a reação do Senhor. Mas o irmão mais velho olhou para o seu irmão e disse assim: não, vamos fazer diferente. Não vamos esconder a sua bota, nem vamos esconder o seu casaco. Mas uma coisa a gente vai fazer. E a gente também vai ficar observando para ver qual vai ser o comportamento do Senhor. Então, um dos irmãos colocou a mão no bolso e pegou uma moeda que tinha um valor, um bom valor, e disse assim: eu vou colocar essa moeda dentro de um sapato, e você pega uma de suas moedas e também coloca dentro de um sapato. E nós vamos para trás daquela árvore e ficaremos observando o Senhor. E o outro irmão continuou perguntando: mas nós não vamos esconder as coisas deles? E ele disse: não, a gente vai colocar as moedas. Então eles colocaram. O outro irmão ficou meio incomodado porque ele queria aquilo que era engraçado. Ele queria ver qual seria a reação do homem. E eles colocaram as moedas e foram se esconder atrás da árvore. E lá veio o Senhor. O Senhor terminou o seu serviço, guardou os seus equipamentos e veio em busca do seu casaco e do seu sapato. Quando o Senhor foi colocar o seu sapato, quando ele foi colocando o seu primeiro sapato, ele viu que tinha uma moeda. E ele pegou a moeda, os seus olhos se encheram de lágrimas, e ele ficou olhando para aquela moeda, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver quem poderia ter colocado a moeda dentro do seu sapato. E não viu ninguém, não avistou ninguém. Continuou com a moeda na mão e calçando o seu sapato. Foi calçar o outro sapato e novamente dentro encontrou a outra moeda. E se levantou com lágrimas nos olhos, mais uma vez olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém que pudesse ter sido a pessoa que colocou ali nos seus sapatos. Então ele pegou, calçou os seus sapatos, vestiu o seu casaco, olhou para as moedas, levantou as moedas e começou a agradecer a Deus. Ele começou a dizer: Senhor, Tu sabes o quanto na minha casa está precisando de mantimentos. A minha esposa, os meus filhos estão precisando de mantimentos. E o Senhor mandou que o Senhor possa abençoar aqueles que colocaram essas moedas aqui, porque o Senhor sabe o quanto eu estava precisando. E aquele homem chorou e foi embora. E o irmão, que queria fazer aquela brincadeira engraçada, olhou para o seu irmão emocionado e saiu calado. E no meio do caminho, um dos irmãos disse: você viu? Como foi mais gostoso o sentimento que nós tivemos agora do que com a outra história que nós poderíamos ter feito com ele. Como foi mais gostoso? Como o nosso coração se encheu de alegria, a nossa boca se encheu de riso, a nossa mente ficou maravilhada. Ele orou por nós, você viu? Ele orou por nós. E essa pessoa serviu de bom exemplo, serviu de um padrão fiel para aquele outro, serviu de uma pessoa que tinha conhecimento da palavra do Senhor, que não se deve zombar das pessoas, brincar com o sentimento das pessoas. Era uma pessoa que tinha amor, que tinha fé e que era puro. E foi muito mais prazeroso ser um bom exemplo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que possamos ser bons exemplos. Que possamos ser, assim como o jovem Timóteo,
que estava sempre pronto a ouvir as orientações do seu pai na fé, de Paulo. Estava sempre pronto. Paulo falava, o jovem Timóteo escutava. E ele foi um grande pastor, um grande homem de Deus. E assim Deus pode fazer com você também. Você, filho, que está me escutando, seja um exemplo dentro da sua casa para os seus pais. Você, pai e mãe, seja um exemplo para os seus filhos dentro da sua casa. Nesse momento no qual nós estamos em casa. E depois, quando tudo voltar ao normal, seja um exemplo na sua escola, na universidade, no seu trabalho. Seja um bom exemplo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E mais uma vez eu gostaria de estar orando. Deus, eu te louvo e te agradeço por mais uma manhã na tua presença, pela essa ministração, qual falou tremendamente aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a observar a tua palavra e praticar a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos bons exemplos, porque é esses que o Senhor procura para ser, Senhor, os teus verdadeiros adoradores e para estar contigo um dia face a face. Essa é a nossa oração. Obrigado mais uma vez por tudo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora nós teremos mais um momento de palavra, né, com Valmax. Amém? Olá, bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos, amém? É um prazer poder estarmos nesse momento aqui, mesmo em meio a essa distância, juntos, né, compartilhando a boa palavra do Senhor. Neste domingo, pela manhã, nesse momento de tamanhas dificuldades que nós estamos passando, quero trazer para você, tá certo? Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Nas nossas escolas bíblicas, na sala dos jovens, né, da JNI, nós estamos falando a respeito sobre a Bíblia, sobre a sua veracidade, sobre elementos externos de comprovação, entre outros assuntos, né? Abordamos alguns assuntos internos da Bíblia, né, desse livro sagrado, esse livro tão especial. E hoje também, né, queria falar a respeito sobre um tema importante que também a gente vai encontrar dentro desse livro. E eu queria falar a respeito sobre a comunhão, né? Então, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre comunhão. A gente vai entender alguns preceitos, algumas definições, né? E nós vamos ver a importância dessa comunhão para a boa convivência do Evangelho. Então, vamos ver até que ponto é para trás, até que ponto é para os dias de hoje, a definição específica, tá certo? Entre outras situações, alguns versículos bíblicos que nos dão uma boa luz para que nós possamos entender a comunhão em sua totalidade. Amém? O texto base que nós vamos ler alguns versículos, vamos ler o texto de Coríntios, vamos ler alguns textos mais para frente. Mas eu queria começar com o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ok? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Você vai abrir a sua Bíblia nesse texto para que nós possamos iniciar as nossas leituras. Tá certo? Quando nós vamos falar a respeito da união, da comunhão, é importante a gente parar para lembrar, tá certo? Que quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais próximo você estará dos irmãos e das pessoas. Então, a gente vai começar iniciando com esse ponto. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais próximo você estará dos irmãos e das pessoas. É muito importante a gente ter uma vida cristã saudável. E essa vida cristã saudável, ela passa pelo elo da comunhão. Tá certo? Então, abre comigo o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Você vai encontrar o seguinte texto. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra comunhão aqui, ela é destacada de maneira excepcional. E essa comunhão uns com os outros é um preceito muito importante para uma boa convivência. Então, o andar na luz, que nós vamos iniciar aqui dentro desse texto, e aqui o andar na luz é andar próximo de Deus, andar dentro das
diretrizes de Deus, a gente vai ver que a luz ela vai trazer algumas aplicações para as nossas vidas, né? A luz ela vai nos remeter segurança, a luz ela vai nos remeter transparência, a luz ela vai nos transmitir verdade, entre muitas outras ideias que nós poderíamos pegar a partir desse ponto da luz. Mas esse texto de 1 João capítulo 1, versículo 7, eu queria destacar essa palavra comunhão que está sendo trazida dentro desse texto. E essa palavra comunhão, ela não nasce aqui por um acaso, ela não caiu de paraquedas, existe um porquê e um para quê, tá certo? Então você vai entender a leitura bíblica. A gente às vezes vê apenas a questão do perdão, mas a gente não vê essa importância dessa boa convivência, e a gente não vê que essa boa convivência ela é fruto de andar na luz. E aí, dentro dessa primeira frase de abertura que nós trazemos para esse sermão, para esse estudo bíblico, nós vamos ver que quanto mais você estiver em intimidade com Deus, quanto mais próximo você for de Deus, tá certo? Mais você estará próximo dos seus amigos, dos seus irmãos e de todas as pessoas. Não é isso? A palavra koinonia, né? Como o bom e velho português de guerra, a gente vai entender que ela vai trazer literalmente a proposta da vida compartilhada. Então, a palavra que aparece aqui, ela vai trazer para a gente a ideia de uma vida compartilhada. Então, a comunhão, tá certo? Ela vai trazer a ideia como se aquele todo formasse um, certo? É como uma vida fosse para o todo. Então, você consegue perceber a ideia literal na perspectiva da comunhão, tá certo? A necessidade de compartilhar, o sentimento de comunidade, tá certo? É fundamental, E a gente vê a importância de termos essa vida em comunhão, essa vida em união, tá certo? Independente dos grupos pequenos e dos grupos grandes. Então, a verdade da aproximação com Deus, ela vai trazer para nós a aplicação de sermos verdadeiramente agentes de transformação, agentes de aplicação dessa comunhão. No meio de tanta perversidade, no meio de tanta coisa ruim, no meio de tantas pessoas falsas, no meio de tantas pessoas fingidas, no meio de tanta coisa ruim que você vai encontrar, você tem que ser, como cristão, essa aproximação com Deus vai fazer com que você seja esse elo de comunhão, tá certo? E a gente faz então uma primeira pergunta, né? Por que a comunhão é tão importante? Por quê? Então, a gente vai procurar trazer uma resposta para essa pergunta. Por que a comunhão é tão importante? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus ele não nos fez para que nós viéssemos a viver sozinhos. Ele deixou claro que Ele quer que cada um de nós possamos viver em perfeita união, em perfeita comunhão. Tá certo? Ele vai falar dentro da Bíblia, dentro desse livro extraordinário, a respeito sobre como se fôssemos uma família. Seremos comparados como uma família, né? Somos chamados filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E como filhos de Deus, é importante que a gente comece a analisar esse relacionamento entre irmãos, como é que funciona, né? Nós vamos fazer uma aplicação de uma leitura do Salmo 133 que fala a respeito sobre como é bom, como é suave, quando a gente vê os irmãos vivendo em união, quando os irmãos estão em união, a gente vê algo extraordinário acontecendo. Então, logo, nós vamos perceber que a comunhão ela é uma característica fundamental na vivência do cristão. Amém? Vamos ver que a importância de vivermos em comunhão é que Deus ele não nos fez para que nós possamos caminhar sozinhos.
Ele deixa claro que deseja que nós tenhamos uma vida junta, uma vida em comunhão. Ele deixa enfático quando nos faz entender e perceber que somos uma família. Não importa qual a parte, você é parte do corpo. Você é parte do corpo. E interessante que não importa ser individualista, tá certo? Ser individualista e não ter comunhão com a igreja é como se você fosse um tijolo fora da construção. Olha que comparação interessante, olha que análise interessante. Então, você, de repente, não, dentro dessa perspectiva individualista, dentro dessa característica individualista, de repente, você está no meio da igreja, mas você não quer viver em comunhão, você é como um tijolo fora da construção. Você é como um membro que está fora da ligação do corpo. A gente vai ver dentro da leitura que vamos fazer um pouco mais para frente a respeito sobre essa questão dos membros que está em Coríntios. E é importante a gente parar para analisar a respeito dessa comunhão, né? E olha só, vamos fazer essa análise dessa construção. Eu achei essa frase muito pertinente. Para pensar sobre o que é ser um tijolo fora da construção. Para que serve? Que utilidade tem? De que importa ser um tijolo? Às vezes nós temos condições, nós temos talentos, às vezes nós temos características extraordinárias, podemos fazer isso, aquilo, outro, mas a falta da comunhão, muitas e muitas vezes, acaba ofuscando aquele bom projeto, aquele bom potencial que talvez você até tenha para servir. É importante a gente parar para analisar isso. Deus, Ele nos fez para a comunhão. E quando nós não estamos em comunhão, nós somos como um tijolo fora da construção. Nós somos como um tijolo fora da construção. E isso é perigoso, isso é ruim, isso é danoso. Talvez você até seja um tijolo, mas você é um tijolo fora da construção. É complicado. A gente faz uma comparação como uma criança, né? Uma outra comparação importante da importância da comunhão é a respeito da criança. Assim como a criança aprende com seus pais, com os seus irmãos mais velhos. Você também precisa de irmãos na igreja para crescer em Deus. Você também precisa de irmãos para crescer em Deus. Não menospreze a sua família na fé. Algumas pessoas, muitas e muitas vezes, menosprezam a sua família na fé. Valorizam a sua família do trabalho, valorizam a sua família de amigos da rua, valorizam seus amigos de infância. Há muitas famílias que às vezes você valoriza, mas a sua família na fé talvez você não valorize. E aqui esse ponto é pertinente porque essa comparação da nossa família com a nossa família na fé, entendendo que assim como nós aprendemos com os nossos pais as primeiras palavras, assim como nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós precisamos também fazer a mesma coisa dentro da igreja. Daí a importância da comunhão. Daí a importância da koinonia em si. A gente parar para pensar na perspectiva da definição do senso comum, do um para todos, do todos para um. A comunhão é um ponto fundamental da convivência cristã. O que é uma brasa sozinha, fora do braseiro? Qual é o soldado que sozinho consegue vencer uma guerra? Sei que você, né, nesse período de pandemia, às vezes tem muito essa questão das Netflix, dos vídeos, né, que muitas pessoas assistem tantos. E por mais que tenha filmes aí de heróis e é mais heróis, mas eu digo a você, um soldado sozinho não consegue vencer a guerra. Você precisa estar em Deus, você precisa estar em Deus. Você precisa estar na construção com Deus, para que verdadeiramente você tenha esse crescimento, você seja útil dentro do reino. Ok? Então, nós temos aqui um outro versículo bíblico, como eu lhe falei, nós vamos fazer algumas leituras bíblicas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. Amém? Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. E nós vamos entender a seguinte citação, certo? Vou fazer a leitura para você. Diz assim: melhor
é serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem dois juntos, porque também se dormirem dois juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A gente vê uma importante citação bíblica sobre a questão da união, da comunhão. Então veja bem, já citamos o texto de João, quando nós fizemos a leitura inicial, de maneira enfática também falamos a respeito do Salmo 133, e quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Falamos a respeito agora de Eclesiastes, que fala a respeito sobre é melhor ser 2 do que 1. Concluímos essa leitura dizendo que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, tudo isso são argumentos enfáticos. Tudo esses são argumentos importantes que nos faz entender a importância da comunhão. No que depende de você, existe a comunhão. No que depende de você, existe a comunhão. Ou talvez você seja esse tijolo fora da construção. Talvez esteja todo mundo junto lá, mas você é o que está fora. Talvez você não está querendo aprender com a sua família. Talvez você não valorize a sua família, a igreja, a sua família doméstica da fé. Você valoriza muitas outras famílias, muitos outros ciclos, mas o ciclo da igreja você não valoriza. Você precisa ver bem isso aí. Você precisa avaliar, você precisa mudar, você precisa corrigir. A igreja de Cristo é um corpo por meio dele. A igreja de Cristo é um corpo por meio dele. Ah, meu irmão, essa frase é muito importante. A igreja de Cristo, ela é um corpo por meio dele. A gente vai ver na leitura de Coríntios, eu estou doido para fazer logo essa leitura, mas ela está um pouquinho mais para frente. Quando nós vamos ver a passagem, quando vai falar a mão. E se a mão não ser, eu não quero ser mão, agora eu quero ser pé. Será que funciona assim? O corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo, cada um tem sua aplicação. Vamos fazer uma leitura bíblica. Abra agora comigo em Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler os versículos 19 e 20. Vamos ver o que é que esses 2 versículos falam a respeito da comunhão. Mateus, capítulo 18, os versículos 19 e 20. Preste atenção. Jesus fala o seguinte: em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja, preste atenção. Novamente, esse mesmo texto, ele corrobora com a leitura de João que nós fizemos inicialmente. Se andarmos na luz, ou seja, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Preste atenção, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Nós não vivemos a comunhão por nós mesmos. Nós não vivemos a comunhão porque nós somos demais, porque somos benevolentes. Não, tudo é em Deus. Por que andamos na luz? Não é isso que nós vimos inicialmente? Que Deus não nos criou para que nós possamos viver de qualquer jeito. Não é isso que nós vimos inicialmente? Esse texto de Mateus também vai falar a mesma coisa. Veja, não é porque se reuniram 2 ou 3 que agora eu estou presente. Não, tem que estar reunido em nome dele, no meio dele. Porque agora vamos juntar nós 3 aqui, vamos pedir para ganhar na Mega Sena, porque a palavra do Senhor diz, vamos decretar. Não funciona assim, irmão.
É no nome dele, é por meio dele, é para ele. Se não for assim, está tudo errado. Não adianta você querer fazer do seu jeito, porque não é porque você acha que é. É e o que é e ponto. Jesus, ele é o meio, Jesus, ele é o início, Jesus, ele é o fim. Tudo começa nele, tudo termina nele. Você não pode. Você não pode caminhar por conta própria. Não funciona assim. Não adianta você querer pegar o seu exemplo, você querer andar sozinho. Jesus em momento nenhum andou sozinho. Por que você quer viver sozinho? Veja, Jesus, como filho de Deus, ele iniciou o seu ministério e em todo o tempo ele procurou a assessoria necessária. Quando necessário os discípulos, quando necessário Deus, quando necessário os discípulos, quando necessário Deus, quando necessário os discípulos, quando necessário o Pai. A gente vê que Jesus não andou sozinho. Jesus como o maior exemplo, alguém que poderia ter feito tudo por conta própria. Jesus que poderia ter chutado o pau da barraca e dizer, eu não vou morrer coisa nenhuma. Não é assim. Não funciona dessa forma. Nós vamos concluir. Vamos primeiramente ler. Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, antes de encerrarmos com João 17. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de 2 Coríntios, nós vamos fazer uma leitura interessante a respeito sobre a unidade no meio da diversidade. Preste atenção. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Você foi para 2 Coríntios, volta um livro aí. 1 Coríntios 12. O que diz 1 Coríntios a respeito sobre a união? É o texto que eu estava querendo ler desde o início da palavra, né? Desde o início que eu venho citando ele, agora chegou o momento da leitura dele. Preste atenção. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste é um corpo, sendo muitos, são só um corpo. Assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer de Campina, quer de João Pessoa, quer de São Paulo, quer do Rio de Janeiro. Não importa de onde você é. Não importa o seu tamanho, porque você tem 1,70, porque você tem olhos azuis, porque você é do sexo feminino, porque você é do sexo masculino, porque você já tem mais de 50 anos, porque você tem 16 anos, porque agora você tem 12 anos, você sabe de tudo. Quer todos, tá certo? Formamos um só corpo em Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Ou seja, o corpo ele é composto por muitos membros. E aí que eu quero iniciar somente essa leitura, e eu quero fazer um breve comentário sobre esse ponto, que é, e se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí a gente entra num ponto muito importante dessa mensagem da comunhão, que é muitas vezes, às vezes, porque você, até por um bem maior, até porque você acha que você era melhor nisso, era melhor naquilo, porque você acha que de repente você que deveria estar dirigindo, né, o conjunto das senhoras, o grupo de mulheres, você que deveria estar organizando os homens porque você é mais preparado, porque você é mais isso. Porque na verdade eu sou a mão, mas era para mim ser o pé, né? Eu não gostei dessa parte aqui que eu sou não, de repente era para mim estar ali. Muitas e muitas vezes gerando discordância, muitas e muitas vezes gerando contenda, muitas e muitas vezes gerando inimizade, gerando dificuldade, gerando distensão, divisão. Tem toda uma confusão gerando, e a pessoa dizendo assim, eu brigo mesmo. Comigo é assim, escreveu no leu, o pau comeu.
Tem gente que tem esse espírito debochado e acha isso legal. Com certeza essa pessoa não está no primeiro texto que nós lemos. Essa pessoa não está andando na luz. Está? Você está andando na luz? E nós encerramos essa aula fazendo uma das leituras bíblicas que eu acho que eu mais gosto, que é a leitura de João 17, o momento em que o próprio Jesus, no meio da sua oração, ele ora por aqueles que ainda haverão de crer nele. E o tema principal dessa oração de Jesus não é para que eles sejam ricos, não é para que eles sejam prósperos. A oração de Jesus não é para que eles não tenham dores. A oração de Jesus não é para que eles... não. A oração de Jesus é para que nós sejamos um. No meio da jotenice é muito falado, né? Somos um, somos um, somos um. Amém, amém. Somos um, irmão. Jesus quem começou com esse negócio. Somos um. Foi Jesus quem disse. Somos um. Jesus orou por isso. Preste atenção. Em João capítulo 17, nos versículos de número 21, Jesus ele pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como ele e o Pai são um, a fim de que sejam um, como tu és um, ó Pai, em mim e eu em ti, para que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão, a unidade, ela é um ponto fundamental, ela é um ponto importantíssimo na mensagem do Evangelho do Reino. Você precisa perceber isso. Você precisa entender a importância da união. Se você voltar um pouquinho no livro de João, capítulo 13, versículo 35, nós podemos encerrar falando que nisso conhecerão todos os que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A comunhão uns aos outros, a interação uns aos outros, a unidade uns com os outros, é a marca registrada da igreja. A igreja do Senhor é uma igreja unidos. A igreja do Senhor é uma igreja unidas. E quando a gente fala de comunhão, só para deixar claro, nós não estamos falando em comunhão entre luz e trevas. Amém? Nós não estamos falando aqui de comunhão, a gente não vai unir aqui a luz e as trevas, não. Veja que em momento nenhum a mensagem ela foi, vamos pregar a união, a comunhão, está tudo errado, fica errado mesmo, vamos lá, Deus é cor-de-rosa, aceita todo mundo, está todo mundo bacana, todo mundo bom. Não é isso. Para com esse discurso. Por causa da comunhão, você não pode perder os princípios bíblicos estabelecidos. Tudo começa com andar na luz, tudo começa com a definição de Cristo. Por causa da comunhão, aceita o bichinho, deixa ele entrar, deixa vir. Não. Eu encerro essa mensagem deixando claro que nós não estamos falando aqui de comunhão entre luz e trevas. Não se une. Não se une. A comunhão é a comunhão da luz com a luz, porque somos luz, conseguimos respirar, conseguimos estar no mesmo habitat, as coisas fluem, funcionam perfeitamente, existe zelo, existe amor, porque nisso conhecerão, João 13:35, nisso conhecerão todos os que são os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros, e esse amor um pelos outros, essa comunhão, esse sentimento de koinonia mesmo está sendo trazido para nós, a perspectiva do todo para um, do um para todos.
É isso que quer trazer, é isso que essa mensagem quer passar para nós. Que nesse momento de dificuldade, que nesse momento de distanciamento, a nossa comunhão ela seja fermentada, ela seja alimentada ainda mais. Que você possa se solidarizar por aqueles que precisam. Que você possa, como um Senhor, andar na luz, estar na luz e gerar essas ações de luz, essas obras de luz, essas obras movidas pela luz, pelo Pai das luzes, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos guia, que nos faz entender. Deus, Ele possa abençoar o seu domingo. Deus, Ele possa abençoar o seu dia. Deus possa abençoar esse momento que você está vivendo. Que essa comunhão entre a igreja de Deus, ela possa ser percebida em você. Que essa mensagem, ela possa trazer para você a importância da comunhão. Amém? Dentro de muitos temas tratados na Bíblia, nós encontramos aqui o tema da comunhão. E nós discorremos dentro de alguns textos bíblicos que nos deram uma boa base, uma boa firmeza para que nós possamos afirmar com convicção a respeito da comunhão como uma marca importante do povo de Deus. Deus não nos fez para que nós possamos estar só, mas para que nós possamos ter uma vida em comunhão. Andamos em Deus, andamos na luz. Ele nos purifica de todo pecado. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Deus te abençoe.